Sejam bem-vindos ao canal que passa todas as notícias do Corinthians. Antes de eu falar todas as notícias, venho pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like. E se você quiser ganhar salve nos vídeos, comentem seu nome e sua cidade, que nos finais dos vídeos irei falar seu nome. O meia Otero retornou na manhã desta quinta-feira aos treinos com o elenco do Corinthians, depois de defender a seleção da Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogador reforça o timão contra o Grêmio, às 20h30 de domingo, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão. Por outro lado, Ramiro é uma preocupação. Ele segue em tratamento, sob orientação da fisioterapia do clube, por causa de um torção no tornozelo. Se não puder jogar, Everaldo e Jonathan Cafu são opções. Bozelli, em recuperação de uma lombalgia, também não treinou em campo nesta quinta. O técnico Mancini orientou um treinamento coletivo. O time provável para o jogo contra o Grêmio tem Cássio, Fagner, Marlon, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Xavier e Luan, Ramiro, Everaldo, Jonathan Cafu, Otero e Matheus Davó. Próxima notícia que eu quero falar é sobre isso que acabaram de falar do Corinthians. Eu entendi o que ele falou, Benja. Ele fala que o elenco do Corinthians mais ou menos assim... Quem tá em casa precisa saber. Então, é o seguinte. Ele disse que não acha o elenco do Corinthians ruim porque tem 8 jogadores de seleção. Só que aí você tem que contextualizar o que são 8 jogadores de seleção. Jogadores deste momento ou que já estiveram na seleção por algum instante. Né? O momento desses jogadores, tirando o Otero... É que nenhum, pra mim, na minha visão, são jogadores de seleção. Nenhum desses são jogadores de seleção, tirando o Otero. O Casares hoje não faz parte da seleção do país dele, nem o Cássio, nem o Fagner, nem o Gil, nem o Fábio Santos, sei lá, nem o Luan. Então, você pega esses caras... eles em algum momento na carreira já estiveram na seleção, mas hoje o momento deles não é de seleção, muito pelo contrário. Então ele tentou justificar dizendo que o elenco do Corinthians tem peças importantes, experientes, mas ao mesmo tempo tem que contextualizar que elas foram muito boas num passado presente, né? Num passado recente. E não passado agora nesse presente, momento. Hein? Ele corrigiu. Eu não, achei recente, desculpa. Passado recente. Caramba, o Pascoal não perdoa nada. O que o Duílio falou tá aqui, ô Pipo. Eu discordo de quem acha que o Corinthians não tem um bom time. Temos praticamente 8 jogadores de seleções. Um elenco bem equilibrado. Ô Cassino, eu vou dizer um negócio pra você. Lógico, cada um tem uma opinião. Mas eu discordo em gênero, número e grau do que o Duílio falou. Não é um elenco equilibrado. 8 jogadores de seleção. Também não é porque jogou um amistoso que é jogador de seleção. Na Venezuela, no Equador, aí não. E não é um elenco bem equilibrado, não é. Vamos pensar, um time titular ideal do Corinthians, na minha avaliação. Cássio, Fagner, Gil, Gemerson e Fábio Santos. Xavier, Rony, Ramiro e Casares, Otero e Gil. Se todos esses atletas conseguissem uma sequência... Otero e Gil? Como assim? Otero e Jô. Calma. Ato falho, calma, gente, calma, não precisa morder. Otero e Jô à frente. Se esses 11 jogadores titulares do Corinthians conseguirem jogar tudo que sabe ao mesmo tempo, tendo uma sequência, o Corinthians fatalmente não estaria nessa situação no Campeonato Brasileiro. Só que o Corinthians, como todos os outros clubes, sofre com lesões. O Jô é um jogador que está se recuperando de uma lesão, assim como o Bozelli, que é um bom reserva para o Jô, convenhamos. O Gemerson ainda não estreou. Pode ser que estreie domingo. Não joga desde janeiro. Ou seja, é um grande ponto de interrogação. Cássio, passando por altos e baixos, falhou várias vezes nessa temporada. Tô com o Jô e o Ju na cabeça. O Fagner é bastante inconstante também nesta temporada. Ou seja, os grandes nomes do Corinthians no ano não conseguem jogar tudo que sabe. O Corinthians sofre com lesões. O Corinthians sofre com as convocações de Casares e Otero. Aí quando jogou com o Atlético não podiam jogar esses jogadores que pertenciam ao Atlético Mineiro, assim como o Fábio Santos. Aí esse que tá aparecendo tem que se virar. Agora, falar do elenco é outra história. O elenco do Corinthians não é, na minha opinião, um elenco equilibrado.
o jogo, quando não atua, fica uma lacuna no ataque. Aí tem que colocar o Davó, que até tá conseguindo fazer alguns golzinhos. O Corinthians não tem um bom ponta reserva para entrar e de repente mudar uma partida. O Léo Natel até apareceu bem, o Mosquito até que apareceu bem, o Mantuan tá lesionado. Ou seja, tem problemas o time do Corinthians. E a lateral direita, quando o Fagner não joga? O Michel Macedo, a gente percebe que não é aquela situação que substitui o Fagner à altura. Já na esquerda tem um bom lateral esquerdo quando não joga o Fábio Santos. O Piton é bom jogador. O Corinthians teve que ir ao mercado contratar um zagueiro às pressas porque não tinha reservas à altura da dupla de zaga titular quando se machucou o Danilo Avelar. Ou seja, são problemas atrás de problemas. O Corinthians, quando tiver esses 11 jogadores que eu citei inteiros e eles... O meia Jadson, que atualmente está no Atlético PR, entrou com uma ação na justiça cobrando R$ 853,9 mil do Corinthians referentes a direitos de imagem. No começo do ano, ao rescindir contrato com o Corinthians, Jadson fez um acordo para receber R$ 1,24 milhão. Deste montante, ele ficaria com R$ 740 mil. O restante, R$ 500 mil, seria repassado aos advogados dele. O atleta, porém, alega não ter recebido nada, e cobra este valor acrescido de multa de 5%, juros e correção monetária. O processo foi movido no início do mês e noticiado primeiramente pelo UOL nesta quinta-feira. No acordo que fez com o Corinthians, Jadson concordou em parcelar a dívida que o clube tinha com ele em 24 parcelas de R$ 30,8 mil. A dívida do Timão em direitos de imagem mais do que dobrou desde o fim de 2019, alcançando R$ 105 milhões até o fim de setembro. Ao longo de duas passagens pelo Corinthians, 2014, 2015 e 2017 e 2019, Jadson disputou 245 jogos e marcou 50 gols pelo Corinthians. Ele foi tricampeão paulista e bicampeão brasileiro pelo clube. Também no início deste mês, o Corinthians foi acionado na justiça pela empresa B2W, dos agentes Bruno Misorelli e Fulvio Misorelli. Eles cobram R$ 103 mil do clube pela intermediação da renovação de contrato do volante Maicon, em 2017. O Timão se comprometeu a pagar os agentes R$ 462 mil, dividido em 10 parcelas. Porém, como o jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no ano seguinte, o clube teria de arcar com apenas R$ 92,4 mil. A próxima notícia que eu venho falar é da gestão André Sanches. A dívida que a gestão dele deixou no Corinthians foi de R$ 1,5 bilhão. O grupo entra para a história do Corinthians.